Vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, agradecendo, Senhor, pela vida que temos, pelo dia maravilhoso, pelo céu, pela chuva, pelo sol, por toda a natureza, Senhor Jesus, nós agradecemos. Desejamos elevar mais as nossas vibrações, nos unindo para estudarmos as Tuas lições, Senhor. Por isso nós te pedimos, nosso grande Mestre Jesus, a Tua presença conosco, iluminando os nossos pensamentos, iluminando, Senhor, a todos nós, para que possamos melhor compreender as Tuas lições, para que possamos também nos modificarmos para seguir os Teus passos, Senhor. Desejamos sempre que a Tua vontade seja feita antes da nossa própria. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos estudar uma parte da vida de Jesus, nos conduzindo à compreensão do arrependimento e da reparação, que é, na verdade, o caminho que nós devemos seguir, que nós devemos trilhar, porque nós ainda, como nós estamos, vivendo num planeta ainda de provas e expiações. Então, em que ponto que nós estamos? Será que nós estamos no ponto em que nós já conseguimos perceber imediatamente todos os erros que nós cometemos? Acho que ainda não, né? Então vamos entender um pouquinho como é que aconteceu depois que Jesus passou pelas tentações, como nós estávamos vendo. Então, depois disso, quando Jesus ouviu falar que João Batista havia sido preso, Jesus voltou para Galiléia e deixou Nazaré para trás. Ele foi morar em Cafarnaum, na beira do mar, uma cidade simples, humilde, onde ainda viviam muitos, como poderíamos chamar, ingênuos, vivendo lá, onde ainda não tinha chegado as tentações que havia nas grandes cidades. E alguns discípulos escreveram que naquele lugar o povo jazia em trevas, e quando Jesus chegou, eles perceberam uma grande luz. E a partir desse momento, após a prisão de João Batista, a partir deste momento Jesus começou a pregar. E aí que ele começou com esta advertência, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E é aqui que nós vamos entrando sobre o arrependimento. Nós vamos entender só mais um pouquinho, já pensando no arrependimento. Nós vamos ir estudando hoje, nós vamos chegando lá, como é que nós estamos olhando para nós, ou identificando nossos erros, nosso comportamento, como é que nós nos tratamos quando erramos. Tudo isso nós vamos tentar entender hoje. Lembrando sempre que esse estudo que nós estamos fazendo, e nós vamos continuar nos próximos encontros, fazendo o entendimento
do que viveu Jesus, né? De como é que Jesus trouxe essa verdade para nós. Mas todo esse ensinamento, não adianta a gente saber como que foi a história de Jesus se a gente não consegue saber qual é a nossa própria história. Se a gente não consegue colocar na pauta da nossa vida, das nossas decisões. Nós precisamos entender um pouco, conhecer um pouco a história de Jesus, conhecer, claro, o que Jesus ensinou, mas precisamos, acima de tudo, conseguir colocar isso em prática no nosso dia a dia, hoje. Então, nós não podemos também, né? Uma sugestão, nós não podemos ficar buscando esses ensinamentos para a gente ficar apontando o dedo para outras pessoas. É aqui dentro. Então, vamos entendendo uma questão que aconteceu lá atrás, mas isso continua acontecendo. Imagina só, a prisão de João Batista já havia sido anunciada por Lucas quando Jesus foi batizado. Quer dizer, um tempo antes. Jesus, por exemplo, ele volta para Cafarnaum, ele vai, aliás, para Cafarnaum, morar em Cafarnaum, por quê? Por causa da profecia, para cumprir as profecias, aquilo que havia sido dito antes. Então, por exemplo, sobre o que o profeta João sofreu, já estava escrito muito tempo antes. Por quê? Vamos entender isso. Esse profeta, João Batista, antes ele era livre, ele andava livre no deserto e ele foi encerrado, aprisionado durante quase um ano, antes de sofrer uma morte horrível. Esse encarceramento de João, ele nos traz, ele ilustra o fato muito verdadeiro que nós podemos verificar isso atualmente, de que ninguém deve supor que a vida espiritual, ainda quando vivida em alto nível numa encarnação e sob o favor de Deus, o que significa isso, sob o favor de Deus? Quer dizer, servindo a Deus. Mesmo assim, esta vida sempre é acompanhada de prosperidade, paz e ausência de problemas? Não é bem assim. Essa ideia nós precisamos retirar de nosso pensamento. E tem muita gente que inicia a sua encarnação ou inicia a sua vida dedicada a Deus, dedicada a fazer o bem, e quando lhe ocorre algo ruim, algo negativo, algum sofrimento, o que a pessoa faz? Deixa de lado, volta a viver como antes. Volta a ter as suas atividades apenas em busca dos seus prazeres, então, ou vivendo de uma forma egoísta. Nós sabemos que o que ainda caracteriza a nossa existência nesse período aqui deste planeta ainda é o egoísmo, ainda é o orgulho. Então, como que nós, quando nos deparamos com algum acontecimento ruim, como que nós estamos encarando isso? Então, quantas pessoas se dedicam a fazer o bem, se dedicam a fazer a caridade, começam a fazer isso, daqui a pouco elas têm uma decepção e largam, nunca mais querem fazer nada disso. E ainda por cima, às vezes ainda aconselham outras pessoas a nem se meterem com estas coisas de fazer o bem aos outros, porque senão vai ser chamado de bobo, ou porque vai acabar tendo sofrimentos ainda maiores. Então, essa ideia nós precisamos trabalhar dentro de nós, porque imaginemos nós, criados há milênios, nascidos há milênios, todos nós iguais uns aos outros, a sensibilidade diante das dores igual um ao outro. Mas as atividades que nós fomos desenvolvendo foram diferentes.
Muitas vezes, em função de egoísmo e orgulho ainda muito maiores, nós nos deparamos com situações em que nós fomos agressivos, em que nós fizemos maldades, sofrimentos aos outros. E muitas vezes, até mesmo desejamos servir a Jesus, temos a história de Saulo, que se tornou depois o Paulo, né? Ele, mesmo acreditando que ele estaria servindo a Deus, matava e judiava de muita gente, mas ele teve depois a oportunidade dele da reparação. E hoje nós podemos entender como essa palavra, provas e expiações. As expiações são aquelas coisas que nós vamos passando, que elas se referem aos erros que nós cometemos no passado. Então nós podemos entender aqui o que aconteceu com este profeta, porque ele dedicou a vida dele a fazer o bem aos outros, né? Batizava as pessoas, ele foi o precursor de Jesus, e mesmo assim ele passou encarcerado 1 ano e depois ele teve uma morte horrível. Sofreu muito. Por quê? Por quê? O sofrimento que lhe acompanhou os momentos finais daquela existência representa reparação de erros cometidos contra a lei de Deus em outras existências. Aqui ainda tem uma informação que foi porque quando ele envergou a personalidade do profeta Elias, ele foi responsável pela morte de muitos soldados. E, então, ele, naquela época, ele já estava construindo a sua próxima encarnação. A encarnação de João Batista, ela foi profetizada por Isaías com uma antecedência de 7 séculos e meio aproximadamente, 7 séculos e meio, 750 anos atrás. Quanto tempo foi, mais ou menos, que ele havia sido Elias? 800 anos atrás. Logo em seguida, quando ele termina aquela encarnação, ele já prepara a próxima encarnação. Em algum momento no futuro, ele iria fazer, então, a reparação daquele erro que ele havia cometido. Porque quando nós estamos aqui encarnados, a nossa consciência ela é muito limitada. Nós não temos uma noção do que realmente é da vontade de Deus. Tanto é que a gente sabe de muitos nomes que acreditavam estar seguindo a Deus, que acreditavam estar agindo corretamente, mas, em nome de Deus, dizendo-se em nome de Deus, foram responsáveis por muitos sofrimentos. Então, nós temos que entender que mesmo hoje, diante do mínimo conhecimento que temos, da mínima compreensão que temos dos ensinamentos de Jesus, nós podemos estar ainda errando bastante. Porque prevalecem em nós ainda muitas tendências daquelas que nós desenvolvemos no passado. E para que nós possamos perceber os erros que nós mesmos cometemos, é necessário que Deus nos traga algumas dores, alguns problemas, porque é muito fácil, nós temos uma tendência muito grande a nos distrairmos com aquilo que nos alegra, com aquilo que nos traz prazeres. A gente se distrai muito com isso. E aí a gente se esquece dos verdadeiros motivos da nossa encarnação. Então nós temos que ter essa consciência. Quais são os verdadeiros motivos desta encarnação? Elevar o meu espírito. Aproveitar esta encarnação para irmos em direção a Jesus. Por isso que Jesus disse, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então nós podemos pensar em nós individualmente, em nossos sofrimentos, em nossas ações e reações diante daquilo que nos chega. Nós precisamos pensar em como é que nós estamos recebendo, ou de que maneira nós pensamos nos problemas que nos chegam, nas dores que nos chegam. Como é que nós refletimos diante da presença de Deus, a presença de Deus que está em todo lugar, está em nós, está em toda parte. Quantas vezes nós refletimos sobre aquilo que nos ocorre, esquecendo de que Deus está ao nosso redor. Refletimos apenas com os nossos próprios pensamentos e nossas próprias tendências. E isso vai nos fazendo, muitas vezes,
cair por caminhos que vão nos trazendo mais dores, ao invés de nos conduzir ao acerto. Então, vamos pensando que, entendendo a história, que foi com essa prisão de João Batista que o nosso querido mestre Nazareno vislumbrou e decidiu que havia chegado o momento de ele se revelar à humanidade como o Messias aguardado por todos, porque tudo já havia sido escrito antes, e Jesus, ele aguardava os acontecimentos, e então, para seguir as profecias, ele tinha as ações dele. Então, neste momento, Jesus inicia a sua pregação, dizendo como: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrepender do quê? De nossos erros. Mas quais erros? Porque nós não nos lembramos dos erros do passado, nesta encarnação, como encarnados. Estando nós aqui encarnados, nós não temos a mesma consciência de que quando nós desencarnamos. E é por isso que nós podemos pensar que, como ali nessa história, João Batista, ele, assim que ele desencarnou de quando ele era Elias, 800 anos antes, ele, no plano espiritual, ele já programa a sua próxima encarnação, e então nessa próxima ele seria esse precursor de Jesus, mas ele, no final da sua existência, sofreria e morreria de uma forma terrível, horrível, para acertar as suas contas. E parece meio estranho a gente ficar pensando isso, puxa vida, mas acertar as contas com Deus? Então vamos refletir sobre isso. Será que é com Deus que nós precisamos acertar as contas? Porque quando alguém nos pede para perdoar o outro, muitos de nós ainda possuem dificuldades. Alguns até conseguem perdoar o outro, mas não conseguem perdoar a si por erros. Ou até falam para alguém, deve perdoar nessa circunstância, mas quando é consigo, já não consegue mais. O que brota lá de dentro? Brota fúria, irritação, brabeza, vitimização, raiva. E aí a gente tem dificuldade de perdoar os outros. Mas quando nós erramos, se nós não conseguimos perdoar os outros, nós também não conseguiremos perdoar a nós mesmos. E quando a gente renasce, a gente não lembra dos erros que nós cometemos lá atrás no passado, né? Não nos recordamos. Mas dentro de nós está o pedido, e todos nós tivemos uma oportunidade de fazer essa proposta reencarnatória. Então, quando nós estivemos lá no plano astral antes da encarnação, juntamente com o nosso anjo da guarda e outros companheiros mais elevados, eles nos auxiliaram nesse sentido. Porque como encarnados, nós nos iludimos muito com as coisas deste mundo, e o tempo vai passando numa encarnação. Cada vez a gente escuta mais as pessoas dizendo como o tempo está passando rápido, como tudo passa voando, não dá tempo de nada, né? E aí nós nos deparamos com essa situação da pandemia, que nos obrigou a entrar para dentro de casa, a ficar dentro de casa. Então muitas pessoas começaram a arrumar mais os seus lares, né? As pessoas começaram a organizar mais as suas gavetas, adquiriram algumas outras coisas para ter mais conforto dentro de casa. Quem conseguiu arrumar um pouco mais as suas plantinhas, a sua vegetação, né? Arrumando, organizando, limpando os cantos das casas, já que precisava ficar em casa.
Isso é o quê? É uma tendência a buscar o bom, buscar o conforto. Isso é normal e é natural no ser humano. Todos nós desejamos e queremos isso. Porque principalmente quando algo nos incomoda a nível psíquico e emocional, em primeiro lugar a gente busca ao redor, no plano material. Estando nós encarnados, parece que facilita. Buscar ao redor. Parece que logo, imediatamente vai nos dar um bem-estar. Mas quando esse bem-estar passa, nós não podemos ficar arrumando as coisas no plano material o tempo todo. Então nós temos que parar de movimentar as coisas a nível material e nós temos que começar a movimentar as nossas questões mais íntimas. Nós temos que buscar dentro de nós a paz. E o que Jesus veio nos trazer? Por que Jesus disse isso? Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. O que é esse reino de Deus que Jesus veio nos ensinar, nos trazer? Vamos entendendo esse arrependei-vos. Vamos entender, o arrependimento, ele se traduz como um processo de conscientização dos erros cometidos. A conscientização do mau uso que fizemos do livre-arbítrio. Mas Allan Kardec, ele explica o seguinte: o espírito só compreende, o espírito encarnado e o desencarnado. O espírito só compreende a gravidade dos seus malefícios, de seus erros, de suas maldades, depois que se arrepende. Mas como é que se arrepende? Aí a pergunta. O arrependimento acarreta o pesar, o remorso, o sentimento doloroso. Quando a gente percebe que a gente cometeu um erro, porque muitas vezes a gente não percebe e passa, muitas vezes ainda bem feliz, com uma ilusão, né, de felicidade. Mas como é que a gente percebe então? Quando a gente percebe mesmo, quando a gente observa, a gente sabe que a gente cometeu um erro, o que vem? Qual é o sentimento? Vem esse pesar, vem o remorso, vem esse sentimento doloroso. Só que esse sentimento doloroso, esse remorso, essa dor, esse mal-estar, isso é necessário como nos conduz ou nos conduzindo do mal para o bem. É necessário esse momento de remorso, esse momento de dor. Faz parte, porque no momento que nós erramos, nós também causamos dor em alguém. E muitos de nós desejam fugir desse remorso, dessa dor, simplesmente não tomando consciência dos erros cometidos. E aí é que a pessoa vai entrando num processo maior de egoísmo e orgulho, de superioridade, orgulho por ser superior, não se importando mais com os outros. Na verdade, está saindo do reino de Deus, está saindo desse caminho que nos conduz a Deus. Então, querer fugir da dor o tempo todo, querer fugir do remorso, querer fugir de perceber os próprios erros, isso é um caminho de ilusão. É um caminho que não vai nos conduzir à felicidade. Pelo contrário, essa pessoa vai talvez querer modificar as questões materiais ao seu redor ou culpabilizar as pessoas ao seu redor. E vai querer fugir ou vai querer vingança, achando que desta forma sentirá algum bem. E às vezes a pessoa sente algum bem com alguma vingança, mas é um bem como um raio, é um instante e passa. O arrependimento é necessário para que se possa sair da doença moral para a saúde moral. Por outro lado, para que o arrependimento ocorra efetivamente, se faz necessário que o indivíduo reconheça
o seu erro sentindo esse remorso. Sentindo o quê? A dor. Então, é necessário se permitir sentir a dor do erro. Mas nós temos que ter essa confiança e esse objetivo, eu posso dizer assim, antes da gente cometer um erro, nós temos que saber organizar aqui dentro de nós. Porque nós erramos o tempo todo nesta condição que nós estamos ainda, nesse nível evolutivo em que nós nos encontramos, nós estamos errando muito o tempo todo. Então é tão mais fácil viver e seguir a Jesus quando nós nos preparamos antes para as situações. Nós temos que refletir e tomar uma decisão lá dentro de nós. Como é que eu quero reagir na próxima vez que eu errar? É natural errar. Então eu posso me permitir ver o meu erro. Sim, eu posso. Mas eu vou sentir dor, eu vou sentir remorso. Sim, é natural. Mas essa dor é o acerto de contas. Essa dor é justamente essa troca de energia. Se eu causei dor em alguém, não é natural dentro da lei de ação e reação que eu também sinta alguma dor? Porque essa lei existe, nós não podemos deixar de nos resignar a essa lei. Resignação é importante. Então, resignação, remorso, elas estão de mãos dadas neste momento, quando nos percebemos os erros. E pode ser um erro que eu cometi hoje, pode ser um erro que eu cometi há 10 anos atrás. Importante é eu conscientizar e perceber esse erro. Mas eu vou sentir dor, eu vou sentir remorso. Sim, mas não faz mal. É um instante. É saber o objetivo, tá bom? É importante para o nosso crescimento, é importante ter a humildade e a resignação. Então eu vou sim me resignar à vontade de Deus e vou me permitir sentir a dor do remorso, a dor do erro. Mas logo em seguida eu me coloco em arrependimento e estarei logo em seguida desenvolvendo a capacidade da reparação, porque Deus vai me trazer a oportunidade da reparação. Isso é outra questão importante. Quando nós recebemos esse momento de perceber, porque nós não estamos a sós, o nosso anjo da guarda ele faz um grande trabalho conosco. Muitas vezes nós não conseguiríamos nos dar conta do erro cometido se não fosse o nosso anjo da guarda vir aqui e dizer para a gente: olha, lembra daquilo ali, reflete sobre aquilo ali. E aí nós nos lembramos e, eu errei, não devia ter feito. Ou eu fiz errado, e aí o remorso, a dor. Então, por isso que é tão importante fazer meditação. Acho que faz alguns dias que eu não insisto com a meditação. Vamos lembrando, pessoal, vamos fazendo a meditação, vamos lembrando disso. Né? Por que Deus nos trouxe essa pandemia, nos permitiu passar por isso, para a gente voltar para dentro de casa, para a gente refletir, para a gente olhar para dentro, para a gente olhar para as pessoas. Não é só para arrumar a casa, não é só se preparar para quando a agitação voltar, não. Tem muita gente que já está vivendo como se nada tivesse acontecendo. Vamos nos cuidar mais, vamos tirar um tempo diariamente, ou pelo menos 2, 3 vezes por semana, para parar tudo, fecha os olhos, fecha os ouvidos, olha para dentro. Se oportuniza escutar o anjo da guarda. Se permite, silencia, coloca uma musiquinha de fundo, não escuta mais nada. Fica de olhos fechados, faz uma pequena leitura de algo edificante antes. Faça uma oração, chama o seu anjo da guarda e faz a reflexão. Ele vai nos ajudar. Porque as perturbações, as angústias, depressões, sofrimentos que vão dentro de nós não estão a sua causa do lado de fora. Nós não estamos sofrendo por causa dos outros. Nós sofremos por causa própria.
e as causas de nossas aflições, ou elas são desta encarnação ou de outra. E Deus nos oportuniza sempre o momento da reparação. Sempre. Então, esse sentimento de arrependimento é a fase seguinte, em que a mente consegue raciocinar a dor do remorso e planificar meios para reparar o erro cometido. E esse é o convite de Jesus: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Nenhum de nós entrará no reino de Deus se não nos arrependermos de nossos erros passados e erros desta encarnação. Não poderemos entrar no reino de Deus. Por quê? Porque estaremos pesados, sujos. E quem nos fez pesados e sujos fomos nós. E Jesus, ele nos dá exatamente as ferramentas necessárias para que nós possamos nos limpar, que é esse perceber o erro, entrar nessa dor do remorso e imediatamente sair em arrependimento. Mas aí nós vamos vendo a resignação, como ela se modifica. Esse instante do remorso, da dor, com resignação, sem a queixa, sem culpabilizar ninguém. Isso nós temos que nos esforçar, por isso a meditação, por isso essas reflexões, nós temos que perceber aqui dentro se eu tenho a tendência a logo culpabilizar alguém, ou se eu tenho, em contrapartida, a tendência a me vitimizar, porque se eu me vitimizo, eu vou culpabilizar alguém. Se eu me coloco como vítima, eu estou me colocando como se estivesse à disposição da vontade alheia, porque se o outro é o culpado do meu sofrimento e eu sou a vítima da maldade do outro, ou do erro do outro, então não tenho o que fazer. Aí eu me afundo na vitimização, e me afundo na dor, e talvez até o suicídio. Mas se eu entendo que Jesus, ele nos traz o caminho, nos traz a verdade, nos traz as ferramentas necessárias, se eu entendo isso, eu não me permito culpar o outro, tampouco vou me permitir cair em vitimização. Eu vou sentir essa dor e vou entender, Deus é justo. Eu necessito de passar por essa dor. Agradeço a Deus porque eu percebi, ou porque meu anjo da guarda me fez ver o meu próprio erro. Mas eu raciocino em cima do erro e construo qual será o meu comportamento numa próxima oportunidade em que eu estiver vivenciando algo semelhante. E teremos, com toda certeza, teremos uma oportunidade, porque ao contrário do que muitos de nós pensamos, que nós planejamos tudo que queremos fazer, isso não é verdade. Se nós temos em torno de 1/3 apenas dos nossos pensamentos, né? Aliás, 1/4, 3/4 são influências dos espíritos. Os espíritos se acotovelam ao nosso redor, então nós recebemos muitas influências espirituais. Assim é que as circunstâncias vão se construindo. Por isso é que nada acontece por acaso. Nós, então, que conhecemos os textos sagrados, nós podemos entender que esse convite, ele está para nós. Temos nós que perceber em que momento que nós precisamos nos arrepender, parar tudo e nos arrepender dos erros cometidos, e precisamos planejar. Como é que eu vou me conduzir, como eu vou reagir, como eu vou agir daqui para diante? Então é muito importante, quando nós percebemos um erro cometido, do mais simples ao mais grave,
quando nós percebemos um erro em nós, é momento de parar tudo, e isso às vezes é 2, 3 minutos, mas é necessário parar com humildade, perceber, sentir a dor, mas logo se colocar em ação. A resignação não é simplesmente parar tudo e ficar ali, parado. Não, não é isso. A resignação é a ação. É a ação. A ação de agir melhor. Então é planejar o que nós vamos fazer. Eu quero trazer ainda sobre esse ponto, o que Jesus esclareceu ainda neste livro Boa Nova, pelo espírito Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier. Numa conferência na casa de Zebedeu, conversando, Jesus esclarece: o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. Mas como assim? É o reino da paz, Jesus continua, o reino da paz, da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai. Puxa vida! É isso que Jesus veio nos trazer. É essa simples frase: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Significa esse reino da paz de consciência, pura resignação, suprema vontade de meu Pai. Nós precisamos, Jesus mostrou ter a paz de consciência pura e resignação total, suprema à vontade de Deus. E nós? Nós todos queremos entrar nesse reino de Deus, porque a gente acha assim uma maravilha. Tudo feliz, tudo paz. Puxa, mas e o que a gente precisa fazer? Então Jesus diz assim: mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. E aí Jesus continua: eu trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, as emoções, as vontades. E eu não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. O porto da vitória é alcançar essa paz de consciência pura, é alcançar a resignação suprema à vontade de Deus. Existem homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Existem lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém, completa serenidade de espírito. Porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Aqui ele faz uma comparação a um homem poderoso no mundo material, poderoso no sentido de possuir bens materiais, de possuir o poder até mesmo sobre outras pessoas por causa da quantidade de seus bens. E um outro, comparando lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, lutadores do dia a dia, que morrem muitas vezes vencidos e humilhados,
mas eles guardam dentro de si a serenidade de espírito, porque o seu pensamento repousa no seio amoroso de Deus. Outros existem que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância para sofrer então amanhã os efeitos destruidores. Esses são aqueles que concordam com as coisas, mesmo não concordando lá no fundo, mas não querem se incomodar, né? Os verdadeiros discípulos das verdades do céu são esses que não aprovam o erro e também não exterminam os que sustentam o erro. Não aprova o erro, mas não extermina, porque Jesus disse também que não é o pecador que deve ser exterminado, mas o pecado. Trabalham pelo bem porque sabem que Deus também está trabalhando. E aí, para explicar um pouquinho mais sobre esse trabalho que cada um de nós precisa fazer dentro de si, Jesus explica. O Evangelho traz consigo o fermento da renovação. E é ainda por isso que deixarei o júbilo e a energia como as melhores armas aos meus discípulos, exterminando o mal e cultivando o bem. A terra será para nós um glorioso campo de batalha. É importante a gente entender que esse campo de batalha é a batalha do dia a dia, onde nós utilizamos as armas da humildade, as armas da tolerância, as armas do perdão, as armas do amor. E talvez a maior arma, um nome, uma palavra que simboliza nessa ação é a arma da caridade. Porque para existir a verdadeira caridade, é necessário existir o amor também. E entra na caridade todos esses sentimentos, todas essas virtudes: tolerância, perdão, paciência, calma, estímulo. Tudo isso que é tão difícil para o egoísta e para o orgulhoso conseguir desenvolver em si. Então, para que nós possamos nos arrepender de nossos erros, nós precisamos conhecer o que Jesus viveu, para que possamos identificar em nós aquilo que está diferente. E no momento que identificarmos em nós, vamos nos lembrando que nós não podemos cair em vitimização ou em culpa. Percebemos que aqui não falamos em culpa, falamos em erro. Então é momento de nós entendermos que o erro é a porta, perceber o erro cometido é a porta da reparação. Porque antes, claro, da reparação tem que ter o arrependimento. O arrependimento é esse movimento de planejar a nova ação. Então construiremos a reparação. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará por intermédio de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Isso quer dizer, essa tempestade pode ser as dores de nossa alma, pode ser esse momento do remorso. Jamais estamos a sós. Alegrar-nos-emos nos instantes transitórios da dor e da derrota, porque aí o seu coração amoroso nos dirá, Deus nos dirá, né? Vem, filho meu, estou nos teus sofrimentos com a luz dos meus ensinos. Então, Jesus está sempre conosco. Não duvidemos disto.
mas necessitamos querer, necessitamos buscar, simplesmente através do nosso pensamento. Arrependimento e reparação. No momento em que nós estivermos planejando nossa reparação, os bons espíritos, eles estarão imediatamente construindo a oportunidade para repararmos os nossos erros. Isso que nós precisamos também agradecer a Deus sempre, porque Deus é bom. E quando nós estivermos caminhando junto com Jesus, ou seja, tentando tomar os mesmos passos que Jesus tomou, vamos nos lembrando que o fardo é leve e o jugo é suave. E assim nós vamos encerrando o nosso encontro de hoje, elevando os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo imensamente por cada instante, por cada lição, e vamos pedindo, nós todos juntos, unidos em pensamento, vamos pedindo a Jesus as bênçãos para todo o nosso planeta. Que as luzes divinas possam alcançar todos os corações, todos os espíritos, encarnados e desencarnados deste planeta. Que a tua luz, Senhor, se faça em nós e a tua vontade aconteça antes da nossa própria. E que assim seja.